O grande problema dessa questão é que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não está na lista que o Kremlin divulgou para as negociações com a Ucrânia em Istambul. Assunto agora para o nosso correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan na Europa. Ô Luca, apesar de Kiev insistir na presença dele, o chefe de Estado vai ou não vai, não deve comparecer, e mesmo com esse apelo do presidente Lula, bem-vindo, bom trabalho. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Pelo jeito, o presidente Lula não conseguiu persuadir Vladimir Putin a comparecer amanhã em Istambul, onde acontecerá pela primeira vez em mais de 3 anos uma negociação tete-a-tete entre uma comitiva ucraniana e uma russa. De acordo com o que foi divulgado, o presidente Volodymyr Zelensky estará presente e gostaria muito de encontrar o seu homólogo, também o presidente Vladimir Putin, que, como você bem disse, não consta na lista da delegação do Kremlin que foi publicada. Nós sabemos que, às vezes, por motivos de segurança, algumas mudanças são feitas de última hora e Putin poderia até surpreender a todos e comparecer. Mas tudo indica que, por enquanto, será uma negociação preliminar com a presença do vice-ministro da Defesa, Alexander Fomin, e outros diplomatas importantes da Rússia, apesar da presença do mais importante membro ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky. Donald Trump, que segue em visita no Oriente Médio, disse que também teria a possibilidade de comparecer à Turquia para também ampliar essa pressão por uma negociação de cessar-fogo, mas com a não participação de Putin, ele também anunciou que não vai seguir a sua viagem normalmente aos Emirados Árabes Unidos. A expectativa é que dentro da Turquia, um território que fala tão bem com o Ocidente quanto também com os russos, possa-se fazer um acordo de pelo menos 30 dias de cessar-fogo para que assim outras negociações diplomáticas sejam encaminhadas nos dias seguintes, mas os europeus não estão muito crentes que isso será viável, considerando os bombardeios russos muito fortes que ainda acontecem nas regiões fronteiriças durante as últimas semanas. Bom, amanhã teremos então uma resposta se o presidente da Rússia foi ou não foi. Agora, você citou o presidente americano Donald Trump. Ele se reuniu com o chefe de Estado da Síria. Quais informações sobre esse encontro? Um encontro importante de qualquer forma, não é, Luca? Sim, um encontro inclusive bastante histórico, Thiago, já que Ahmed al-Sharaa, que é atualmente o líder sírio, ele constava na lista de terroristas dos Estados Unidos com uma recompensa de milhões de dólares até o final do ano passado. Esse encontro era impensável até a tomada do poder pelo grupo liderado por al-Sharaa e o final da ditadura de 53 anos da família Assad. Esse encontro se deu mais uma vez no Catar, neste âmbito de várias negociações que os Estados Unidos estabelecem agora com países árabes. Já conseguiu aglutinar mais de 600 bilhões de dólares de investimentos sauditas nos Estados Unidos, mas agora também quer ampliar as negociações com países que outrora estavam excluídos deste cenário, como a Síria, que ficou muito sancionada, mas teve a suspensão das suas sanções também anunciada pelo líder norte-americano durante as últimas horas. Ele, inclusive, fez um apelo para que a Síria se inclua nos acordos de Abraão e reconheça Israel para terminar com essas rixas históricas de décadas entre os sírios e os israelenses. Obviamente que isso é algo mais adiante para ser discutido, mas o presidente também representando os interesses israelenses perante os países árabes, muitos dos quais já fizeram paz com Israel desde então, e tantos outros que ainda precisam formalizar, mas esperam o final da guerra entre Israel e Hamas, ou pelo menos um cessar-fogo mais duradouro, para fazer qualquer tipo de movimentação diplomática nesse sentido. Sem dúvida. Luca Bassani, depois do período no Vaticano, já na base da Alemanha, no avançar da quinta-feira. Bom descanso para você, a gente volta a se falar amanhã. Chamar mais uma vez os nossos comentaristas. Cristiano Vilela, essa tentativa do presidente Lula de convencer o chefe de Estado da Rússia de estar nessa reunião na Turquia, nessa quinta-feira, se o presidente Vladimir Putin não comparecer, a gente pode dizer que é um fracasso do governo brasileiro ou não é tão fácil convencer um chefe de Estado desse, ainda mais numa questão crítica que é a guerra na Ucrânia? Olha, Thiago, não é tão fácil convencer um chefe de Estado numa situação como essa, e eu não vejo um papel tão importante por parte do governo brasileiro em relação a esse acordo de paz, ou essa expectativa, essa possibilidade de um acordo de paz entre os dois países. Eu vejo que o governo brasileiro, nesse sentido, ele pode estar no lugar certo na hora certa para posar na fotografia, caso haja algum tipo de composição. Mas do ponto de vista de força política efetiva,
para se construir a paz, eu vejo que o Brasil realmente não tem essa condição e não se posicionou como um terceiro elemento viável, com essa capacidade. Sempre ficou evidenciado que o Brasil teria aí, ao longo de todo esse conflito, algumas preferências. Então, nesse sentido, não se coloca, não se posiciona como o ator isento mais adequado para esse tipo de construção. Tem, talvez, Kobayashi, essa visão que a Ucrânia apresenta em relação ao próprio governo Lula, né? Vê com o pé atrás. Sim, até pela proximidade que mostrou o presidente Lula, muito mais com a Rússia do que propriamente com a Ucrânia nesse seu terceiro mandato. Já algumas vezes o presidente Lula evita o contato com o presidente ucraniano e, pelo contrário, se aproxima do presidente russo. E é bom que o Brasil não esteja mesmo na figura de protagonista desta solução de conflito. O Brasil tem, historicamente, uma posição de neutralidade. É isso que faz do Brasil um país que se comunica e que conversa com boa parte dos países do mundo. É isso que o Brasil deve investir, é nisso, aliás, na situação de neutralidade. O Brasil tem mais a perder do que a ganhar se colocar numa situação de destaque em um conflito mundial dessas proporções.